Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 52 da matéria de Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e no nosso experimento de hoje, ele se chama Construindo um Extintor de Incêndio. Nós vamos simular uma reação química que acontece em alguns extintores de incêndio, ou vamos elaborar um extintor de incêndio aí. Funciona? Funciona. É eficiente? Não. Não é eficiente para o nosso dia a dia, então a gente continua utilizando os extintores de incêndio convencionais. Existem vários tipos de extintores de incêndio, cada um com sua especificidade. Existem alguns tipos de extintor de incêndio que você não vai utilizar numa parte elétrica, por exemplo, porque senão ele vai gerar um curto-circuito maior e, consequentemente, mais fogo. Existem alguns extintores de incêndio que você pode utilizar na parte elétrica. Enfim, cada tipo de extintor de incêndio possui um funcionamento diferente e uma especificidade diferente. Ele é específico para algo individualmente. E com essa construção do extintor de incêndio, então nós vamos construir um modelo de extintor de incêndio caseiro que represente algumas reações químicas entre ácidos e bases. E, novamente, os ácidos e as bases que nós vamos reagir aqui são vinagre, ácido acético e bicarbonato de sódio. O nosso tão utilizado bicarbonato de sódio. Já utilizamos várias vezes. E ele vai simular um extintor de incêndio. É uma reação química que acontece entre os dois, liberação de alguns gases, a gente vai discutir mais adiante, mas isso vai funcionar como um extintor de incêndio. Então, através do modelo construído, vamos relacionar a importância do desenvolvimento da química para diversas atividades do nosso dia a dia. Se não fosse uma reação química, um experimento, uma investigação científica, primeiramente, um problema, um incêndio, nós não teríamos estudos em cima disso viabilizando a construção, a criação de um extintor de incêndio. Se você não tem incêndios, se você não tem fogo, você não tem um problema e não tem por que construir um extintor de incêndio, certo? Então, a partir desse problema que nós temos, modelos e a evolução da química, o desenvolvimento da química, o desenvolvimento desses modelos, eles vão sendo atualizados, sendo inovados e acontecendo no nosso dia a dia. Então, nós precisamos identificar problemas. E com esses problemas, nós criamos coisas novas. Utilizamos de conceitos que já conhecemos, sim, e muitas vezes apenas adaptamos esse conhecimento que nós já temos para solucionar esse nosso problema. Então, a química vai evoluindo a partir desses problemas gerados na nossa sociedade. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são relacionar a importância do desenvolvimento da química através de uma atividade prática, ou seja, sem o desenvolvimento da química nós não teríamos esses vários tipos de extintores que nós temos hoje em dia, cada um específico para uma área de incêndio. E vamos trabalhar com algumas reações químicas entre os ácidos e as bases, que também já discutimos. Quais são os materiais? Materiais super simples. Eu acredito que o mais difícil vai ser um frasco de conta-gotas. Mas esses tubos de conta-gotas a gente vai precisar só desse frasquinho de cima. Alguns são de borracha, esse no caso que eu tenho, ele é de vidro. E o que importa é ser uma pontinha com um furinho bem pequeno. Esse aparato vai servir só esse tubinho com um furinho bem pequeno na ponta. Claro, do outro lado é normal, passa o ar e a água normalmente. Eu fiz uma adaptação aqui na nossa tampa da garrafa. Fiz um furo no centro e vedei as extremidades, a chance do ar vazar por aqui, com uma massinha de modelar. E a gente vai utilizar esse nosso bico do extintor de incêndio. Vamos precisar também de um frasco de refrigerante, de água de 600 ml, um tubo de conta-gotas, então só do biquinho dele,
Um tubo de ensaio de 35 ml, um tubo de ensaio, pode substituir por um outro equipamento, um outro tubinho que vocês consigam colocar dentro do litro de refrigerante, do frasco de refrigerante. 450 ml de vinagre, então tenho 450 ml de vinagre e bicarbonato de sódio para preencher esse nosso frasco esse nosso tubo de ensaio, certo? Então vamos lá. Qual o procedimento? Com o auxílio de um estilete, fure a tampa do frasco de refrigerante 600 ml no mesmo diâmetro do tubo de conta-gotas. Então, eu fui furando essa tampinha até ela encaixar o conta-gotas e depois vedei, como já conversei com vocês. A seguir, introduza o tubo de conta-gotas no orifício criado na tampa de refrigerante. O furo feito na tampa deve permitir que o tubo de conta-gotas passe o mais justo possível, visando evitar vazamentos que podem prejudicar o experimento, devido à perda de reagentes. O tubo do conta-gotas pode ser mais bem fixado com o uso de uma fita Teflon, ou seja, ao seu redor antes de inserido na tampa. Ou seja, se ele não está bem fixo aqui, você enrola uma fita nele para ele ficar fixo. Você aumenta o diâmetro do tubo nessa região de contato aqui com a tampa, certo? No frasco de refrigerante, coloque 450 ml de vinagre comum e no tubo de ensaio adicione bicarbonato de sódio de modo que o vinagre fique 2 centímetros abaixo da sua borda. Então vamos lá. Vamos, primeiramente, encher o nosso tubo de ensaio com o bicarbonato. Eu peguei um funil que vai servir bem para nós colocarmos o bicarbonato dentro do nosso tubo de ensaio. Então, a gente vai adicionando bicarbonato. Não vai muito bicarbonato. Foi meia colher agora e vai mais meia colher, mais um pouquinho. Então, vai 1,5 colher aproximadamente de bicarbonato. E a gente já encheu o tubo de ensaio, certo? Isso daqui nós já não vamos mais utilizar e o nosso bicarbonato também não. Outro passo seria acrescentar o vinagre dentro da nossa garrafa. Vamos pensar que nós vamos ter de colocar esse tubo de ensaio dentro da garrafa. Então nós temos que calcular que o vinagre não pode atingir a boca do nosso tubo de ensaio. Então, deixando o tubo de ensaio mais ou menos de atravessado dentro da garrafa, que vai ser como ele vai ficar quando eu soltar ele lá dentro, eu tenho que encher de vinagre até essa marcação aqui. Eu vou colocar vinagre até essa marcação e ele vai ter um espaço até a boca do tubo de ensaio que não vai prejudicar o nosso experimento. Então vamos encher até essa marquinha aqui de vinagre. Ah, tem que ser uma garrafa de 600 ml, não pode ser uma de 1 litro, 2 litros. A de 600 ml é melhor porque você vai precisar de menos reagentes. Você vai precisar de menos vinagre para um resultado mais interessante. Se eu utilizar uma de 1 litro, por exemplo, você vai precisar de mais reagente, mais vinagre para realizar esse experimento. Ou pelo menos para que ele fique bacana. Então, recomendo essa proporção de 600 ml. Olha lá, foi quase todo o nosso vinagre, quase todos os 450 ml de vinagre. Agora nós soltamos com cuidado o tubo de ensaio lá dentro. É uma tarefa um pouco difícil, mas ele não pode entrar em contato com o vinagre. Ótimo, lembra que a gente fez aquele cálculo? Então, quando eu coloquei o tubo de ensaio lá dentro, o vinagre subiu um pouquinho. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O tubo de ensaio entrou a água, o vinagre que estava lá dentro precisou ceder espaço pro tubo de ensaio. Ou seja, aumentou um pouquinho o volume
do vinagre lá dentro. E ficou quase na beiradinha, quase em contato ali, entrando para dentro do nosso tubo de ensaio. Vamos lá. Cuidado para que o bicarbonato de sódio não entre em contato com o vinagre. Não entrou em contato, ok? Pois isso dará início imediato à reação química. Em seguida, feche o frasco de refrigerante com a tampa apertando bem. Vamos lá, vamos fechar. Apertamos bem para evitar a saída de reagentes daqui. Próximo passo. Para o extintor entrar em funcionamento, tampe o furo da saída. Então a gente vai tampar esse furinho aqui do conta-gotas com o dedo indicador e sacuda vigorosamente o extintor, no intuito de provocar a reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio. Em seguida, incline o extintor para baixo, dirigindo para a região que você deseja atingir e tire o dedo da tampa, liberando assim a saída do líquido. A gente vai fazer nessa bacia, porque tem alguns cabos, enfim, alguma parte elétrica aqui ao redor que a gente não quer que entre em contato o nosso extintor de incêndio, certo? Então, vamos direcionar, pensar que aqui dentro tinha uma chama. Tem uma chama e a gente quer apagar essa chama. Então, vamos lá. Utilizando o nosso extintor de incêndio, nós vamos tampar a extremidade e sacudir vigorosamente o nosso extintor. Depois, direcionamos o fluxo do líquido para dentro da nossa bacia. Vamos lá. Ele está vazando um pouco. Ah, agora sim. Isso eu não estou apertando a garrafa. O líquido está saindo por si só. Por que que isso acontece? Qual que é o processo envolvido nisso? Percebam que nem todo o bicarbonato de sódio chegou a reagir. Nós ainda temos mais bicarbonato para reagir. Ele gera uma pressão bem interessante no início. Depois ele vai perdendo a pressão. A gente vai percebendo que a garrafa ela vai ficando mais flexível, mas no início ele apresenta uma grande pressão. Antes de eu soltar o meu dedo indicador, fizemos uma lambança aí, mas enfim, depois nós limpamos. Isso faz parte. A gente precisa testar e provar isso. O que foi que aconteceu aqui? Por que o líquido saía com tanta pressão lá de dentro? A mistura de água com acetato de sódio será expulsa do extintor devido à pressão provocada pela formação de dióxido de carbono, ou seja, de gás carbônico. Quando nós reagimos bicarbonato de sódio com ácido acético, com o nosso vinagre, ele vai gerar uma grande quantidade de gás carbônico. E esse gás carbônico vai gerar uma pressão aqui dentro, tanto que a garrafa ela fica muito resistente às suas paredes, ela fica muito cheia, muito dura. E quando nós tiramos o indicador, nós liberamos uma região para aliviar essa pressão. E através dessa aliviar a pressão, líquido e gás saem por essa região, por esse ponto que não tem tanta resistência, no caso a extremidade do nosso conta-gotas, a ponta do nosso conta-gotas. E isso faz com que todo aquele ar, toda aquela água e vinagre que tem ali dentro saiam com grande pressão. Para as quantidades de vinagre e bicarbonato de sódio utilizado, o jato inicial do líquido emitido pelo extintor terá um alcance aproximado de 3 metros de distância. Então, a gente sacudindo bem, nós conseguimos apontar esse jato até 3 metros de distância. Seria uma distância bem razoável, já que você não vai estar apertando o tubo para ele
ele expelir esse líquido. Mantendo o seu extintor inclinado para baixo, o líquido continuará a ser expelido por aproximadamente 30 segundos, se ele estivesse completamente vedado. O nosso aqui estava vazando um pouquinho pela lateral e pela tampa, mas bem vedado, ele suporta um jato de até 30 segundos. Não com tanta pressão quanto no início, mas ele suporta esse jato. Esse extintor é exclusivo para a classe A, mas pode ser empregado na classe C, e desde que os aparelhos incendiados não estejam ligados à rede elétrica. Então a classe C está relacionada com equipamentos elétricos, um computador, um rádio, uma televisão, enfim, que não esteja ligado à rede elétrica, você pode utilizar esse extintor, poderia utilizar esse extintor para apagar um incêndio. E quais são essas classes de incêndios? A classe A são de materiais que queimam em profundidade e superfície, como a madeira e o papel. Então, para você apagar um incêndio na madeira, você pode utilizar. É um líquido que consegue apagar o fogo. Classe B seriam de líquidos que queimam na superfície, como a gasolina e o álcool. Então, você não pode utilizar esse extintor, esse tipo de extintor, porque ele não serve para apagar líquidos, incêndios de líquidos que queimam na superfície. A classe C são de aparelhos elétricos e eletrônicos energizados, como computadores, entre outros. Então, se não estiver energizado o computador, você pode utilizar esse extintor de incêndio ou algo parecido para apagar o incêndio. Agora, se ele estiver conectado na rede elétrica, se ele estiver energizado, se utilizar esse extintor, vai gerar um curto-circuito e um incêndio maior ainda. E o D seriam de materiais que requerem extintores específicos, como o sódio e o magnésio, que é uma reação química que ocorre reagem quando em contato com líquidos convencionais, como a água, por exemplo, e gera uma explosão ainda maior. Pessoal, foi a nossa aula de hoje, nosso experimento de hoje. Se vocês tiverem oportunidade, façam esse experimento. Ele é interessante, ele é legal. Podem ficar brincando de atirar jato d'água nos vizinhos, enfim, claro, com o consentimento dos pais, né? Mas é algo legal de se fazer, algo bacana. Fica um cheirinho de vinagre nas mãos, nas roupas, no ar, mas isso é o de menos. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje, da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida quanto aos materiais utilizados, ao passo a passo, observa o nosso vídeo novamente, faz as pausas para as anotações e nos vemos no nosso próximo experimento.